poucos avisos. Pessoal, pegue a Bíblia de vocês. Marcos capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre autoridade, sobre os espíritos malignos. Quem está do lado de fora, que não está na escala, por favor, pede para entrar, por gentileza. Quem não está na escala lá de fora, o lugar é aqui. Então pode entrar todo mundo entrar. Crianças, graças a Deus, não precisam mais de ajuda, melhor, precisam. Mas para ajudar hoje as crianças tem que entrar na escala. Não é aquele negócio de que eu não vou ficar no tempo. Quem lembra dessa fase? Eu não vou ficar no tempo que eu vou lá ajudar as crianças. Quer ajudar? Entra na, ó, eu estou disposto a ajudar. Entra na escala. Então, fica tranquilo que está tudo de boa, está tudo organizado. A igreja, glória a Deus, assim, cada vez mais organizada. Então, eu vou ficar olhando ali na frente, não precisa. Até me falaram assim, pastor, tem uma televisão, o que vai fazer com ela? Eu falei, vamos botar na sala uma das salas das crianças. Falou, pô, seria bom botar ali, para quem está de escala ver também o culto, participar, quem passa na rua ver também. Eu falei, não tem dinheiro agora, mas é uma boa pedida. Na verdade, tem um projeto de botar já a televisão ali, o som. Então, Deus está no controle, né? A igreja está bem apertada financeiramente por causa da obra, que não vai parar, ela vai seguir essa obra, mas esse mês que passou a gente teve que frear, e mês que vem também. Aí em outubro, se Deus permitir, voltaremos. E vamos embora, sem parar, meu irmão, sem vacilar, sem parar, até lembrei dessa música antiga, sem chorar, focado, e vamos embora. E vamos chegar no alvo. Eu acredito que você tenha encontrado Marcos capítulo 1, versículos número 21 até o 28. Na maioria das vezes eu leio um versículo, mas hoje eu vou ler todos esses. E diz assim: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, o homem possesso de espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se, saia dele. Repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Autoridade sobre os espíritos malignos. Você pode falar comigo? Autoridade. De novo, autoridade sobre os espíritos malignos. De novo, autoridade sobre os espíritos malignos. Sobre os espíritos malignos. Pai, mais uma vez oramos, pedimos-te, em nome de Jesus, que o Senhor esclareça as nossas respectivas mentes, através da Tua palavra, para que ao entendermos, possamos praticá-la, pois o Senhor já deu autoridade à igreja sobre espíritos malignos. Mas percebemos o quanto pessoas estão sendo iludidas, quantas pessoas estão sendo enganadas. No nome de Jesus, Senhor, comece aqui em Jardim Meriti um novo tempo. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, revista-nos com a armadura do céu, para que nenhum dardo inflamado do maligno possa tentar nos ferir,
guarde a nossa casa, dê ordem aos teus anjos às nossas famílias. Porque sabemos, Senhor, que quando pessoas são esclarecidas, o inimigo perde a autoridade e pessoas começam a ser libertas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou convencido que quer seja sinagoga, quer seja templo ou catedral, é assim frequentado por pessoas que estão movidas por espíritos que não louvam o Senhor, por espíritos malignos. Eu não tenho dúvidas de que os espíritos malignos, eles não se deixam frear por uma placa denominacional, nem tampouco pelo uma arquitetura que nos arremete ao entendimento que aquela casa ali, ou aquela estrutura, ou ainda aquela instituição, uma instituição religiosa. Assim como existe o céu, também hoje existe o inferno, e ele é dedicado ao diabo e aos seus anjos, e por causa da desobediência também aos filhos da desobediência. Assim como existem os anjos, existem também os demônios. Assim como existe o Espírito do Senhor, existem essas entidades malignas que tentam de todas as formas aprisionar pessoas. Existem pessoas que andam possessas, como no caso desse rapaz que estava numa sinagoga, e que andam pelas ruas, que sentam à mesa, que até mesmo assentam nos bancos para ouvir os sacerdotes da época falarem sobre as Escrituras. São pessoas que teoricamente estão andando, vagueando no nosso dia a dia, que têm aparência, uma boa aparência, mas que na verdade são verdadeiros cavalos de Satanás, mulas de Satanás, pessoas totalmente cativas em seus pensamentos e em seus corações, pessoas que são tão movidas por espíritos malignos, que elas literalmente andam associadas com essas entidades. Existem pessoas até que recebem nome delas, e quando não recebem nomes nos seus batismos naturais, assim quando nascem, aqueles que têm por costume de batizarem as crianças, eles recebem depois de um tempo, quando fazem verdadeiros pactos com Satanás. Quantas pessoas que estão no nosso convívio, que fizeram pactos de sangue, marcando cabeça, marcando braço, marcando mão, marcando pernas, marcando pés. Quantas pessoas deitaram já no chão de determinados lugares e passaram lá 7 dias, sendo jogadas, líquidos, sendo jogadas por cima. Quantas pessoas ali não tiveram relacionamentos com outras pessoas como parte de pactos que precisavam fazer ali para cumprimento de obrigações? Quantas pessoas não tomaram já sangue de animais depois de oferendas entregues? Quantas pessoas não tiveram que deitar em sepulturas, literalmente deitar em sepulturas, para ali atestar um nível de intimidade com espíritos que não louvam o Senhor? Existem pessoas que há de convir, que nunca vociferaram, nunca trincaram os seus dentes, nunca saíram de seu racional, mas que você vê que são movidas, não pelo Espírito que louva o Senhor, mas por entidades, que ali dão condições de pensamentos, de negociações, de autoridade sobre outras pessoas. Quantas pessoas estão hoje ocupando postos em estatais, em instituições governamentais, nas mídias, no cinema, na cultura, e que estão ali por causa de pactos feitos. Há um tempo atrás estivemos em um determinado lugar
e que aquela terra toda, como muito bem testemunhado por quem comprou e pôde ver, testemunhar em loco, era ali guardado inúmeras frascos, garrafas, com nomes e fotos de atores e atrizes, de grandes empresários, e que colocavam ali para que o nome pudesse ser propagado. Nunca ficaram possessas, mas não significa dizer que o inimigo não esteja ali, movendo, agindo. Quantas pessoas estão aí indo nas igrejas, indo a lugares religiosos, e que se sentem incomodadas com a palavra, mas é só um incômodo, eles tentam dar o jeitinho deles. Veja bem, percebemos claramente por todos os evangelhos, que endemoniados é um nível de possessão tão grave, em que a pessoa literalmente perde a sua consciência e é movida pelo espírito maligno. Salvo pouquíssimas exceções, quantas pessoas não estão vivendo esse transe espiritual de dizer assim: eu fiz isso, fez isso, eu não sei, eu não sabia, eu não lembro. É diferente quando a pessoa é dominada pelo Espírito do Senhor. Ela pode ser movida por uma emoção que possa fazê-la pular. Ela pode ser movida por uma emoção. Eu não sei quantos já receberam um presente aqui, eu já recebi vários. E olha, dependendo do presente, do nível de espera que estávamos, aquilo ali pode nos fazer chorar ou sorrir, pular ou ficar sentados. Ou seja, a emoção está muito atrelada ao nível do presente que recebemos. E quantas pessoas não recebem o poder de Deus e acabam por emoção externalizando através de palmas, através de danças, através de pulos, através de choros, através de corridas, através de tantas coisas. Mas em tudo a pessoa está consciente. O Espírito do Senhor não tira a consciência da pessoa. O Espírito do Senhor não anula a consciência da pessoa. A pessoa fica literalmente ciente do que está fazendo, ainda que, entre aspas, digo eu, sem o controle, porque está aflorando o emocional e ela chora copiosamente sem se controlar, sorri copiosamente sem se controlar, pula copiosamente sem conseguir se controlar, mas ainda assim ela está consciente. É contrário do espírito maligno, que quando entra nesse estágio de possessão, ele arranca a consciência do ser humano, porque o projeto dele literalmente é fazer com que o ser humano perca a sua consciência. E naquele momento a sua ação é simplesmente para dominar aquele corpo e fazer aquilo que ele está inclinado a fazer, que é destruir. Não apenas aquele corpo, mas como em muitos outros aspectos também destruir famílias, destruir empresas. Quantas pessoas hoje estão movidas por o mundo empresarial e estão movidas pela prostituição, gastam tudo na prostituição. O inimigo leva-os a determinados lugares onde eles colocam na mesa verdadeiras fortunas para terem um momento, entre aspas, de prazer, fecha aspas. Quantos estão dominados por drogas e gastam tudo, vendem tudo dentro das suas respectivas casas para adquirirem determinadas drogas por causa de minutos, às vezes segundos, dependendo do nível da droga, de sensação. Quantas pessoas não estão nesse nível, levando a empresa derrocada, levando a família derrocada, levando a sua própria vida à destruição. Mas existe um outro nível muito especial, que a Bíblia aqui nos mostra claramente, que é o nível daqueles que sim, estão aí, entre o grupo religioso, e que estão ali, maquiados, estão ali camuflados, estão ali fazendo parte do comum, do todo,
e simplesmente, enquanto não são ali confrontados, eles continuam agindo, trazendo dissensões, rivalidades, facções, partidarismos. Quantos estão atrelados nas sinagogas da vida, ocupando lugares de verdadeira honra, mas que na verdade o que as move é apenas um espírito maligno que está ali tentando fazer com que outras pessoas sejam enganadas. Um dia, lendo há muitos anos atrás o livro Alcione Emerick, e ele abordava algo muito legal, que ele diz assim: às vezes o inimigo ele é astuto, ele pega uma pessoa possessa e ele coloca inserida em determinado lugar, e aquela pessoa não tem nenhuma outra função a não ser ponte dele para aquele lugar, para aquela realidade, e aí confusões começam a acontecer do nada. Partidarismo começam a acontecer do nada. Destruições começam a acontecer do nada. No livro Ele Veio Libertar os Cativos, de Rebeca Brown, muitos não gostam, eu já li. Tenho leitura, tem coisas que parecem que fogem ao racional, mas há de convir, meus irmãos, se nós levarmos tudo no racional, nós vamos perder navio. Melhor ver navio, aviso. Como é mesmo esse dito popular? Esqueci. Vamos ficar ver navio, porque nós estamos falando de um Deus que é Espírito, de anjos que são espíritos ministradores, e nós queremos trazer tudo para o racional? Tem coisas que o racional não explica. É o discernimento espiritual que vai nos dar o caminho. E ela diz literalmente que uma das ações de espíritos, melhor, de determinado nicho religioso, né, os ditos satanistas, eram agir, tornando determinados grupos de pessoas dependentes. Existia a irmã Marcília, e quando nós fomos abrir o ponto de pregação, melhor, assumir o ponto de pregação lá em Paraíba do Sul, nós subimos um dia, eu era muito novo, mas fomos eu e o pastor Benilton, e nós tivemos um momento muito especial com Marcília e Josias, lá no sítio deles de Três Rios. E naquele dia a Marcília pôde contar um pouco dos testemunhos que ela leva na sua vida. E um dos testemunhos foi que em uma determinada igreja, onde eles fizeram parte por muito tempo, veio uma irmã, e essa irmã recém-convertida, ela falava em línguas, ela profetizava, ela girava no poder, e a igreja toda era movida por todo aquele movimento. E tudo que eu vou falar aqui, eu acredito em tudo isso, mas a moral da história é que vale a pena sempre nós nos atermos. E ela disse que em determinado momento o coração dela, em todas aquelas manifestações, o coração dela ficava muito pesaroso, fechado. E ela passou a se sentir até mal, porque parecia que ela era a resistência àquilo que estava acontecendo à igreja, que teoricamente era uma coisa muito boa. Mas passado um período de tempo, indo aos montes da vida, um dia toda a igreja no monte, aquela moça começou a profetizar, e o que para os outros era um movimento de glória, no ouvido dela começou a soar como uma coisa inquietante, até o ponto que ela não aguentou mais, ela se levantou e levantou as mãos e repreendeu aquela mulher, dizendo: espírito de enganação, tu estás repreendido no nome de Jesus. E ela disse que no monte aquela mulher caiu como uma serpente no chão, e todos ficaram atônicos, sem saber o que fazer. Ela foi lá e impôs as mãos, aquela moça foi liberta. Então no monte mesmo perguntou: mas moça, de onde você veio, e tal, moral da história,
aquela moça tinha pactos com espíritos malignos, e como ela fazia parte de uma religião em que as línguas também eram uma coisa real, como experiência com o sagrado, ela trouxe aquilo que era dádiva dada pelas entidades para ela lá naquele local, e ela trouxe como uma realidade aqui, porque eles literalmente entenderam que se era línguas era do Espírito do Senhor, mas nunca ninguém sentou com ela para orientá-la. Então ela entendia que, por mais que ela não tinha compreensão que era aquilo, ela entendia que era bom, então era de Deus. E aquela moça estava naquele lugar, ela estava profetizando, ela estava entregando palavras ditas de Deus, mas na verdade eram palavras de enganação. Quantos estão como esse rapaz na sinagoga por tantos anos, enfileirados, sentados, racionais, articuladores, políticos, pessoas com boa influência para sentar em uma sinagoga em determinado de sentar só quem tinha influência. Estão entendendo isso aqui? Visitar um bocado de gente, mas sentar só quem tinha influência. E a pessoa ali, e Jesus, que teve uma experiência com o Espírito Santo, que esse contexto do capítulo 1, se aproxima daquela sinagoga, e quando ele começa a falar, a Bíblia diz no versículo 22, que todos ficavam maravilhados, porque ele falava como quem tem autoridade. Meus irmãos, não basta termos o que falar, precisamos falar com autoridade, e a autoridade não é dada sentando em sinagogas, a autoridade não é adquirida vendo youtubers, a autoridade só vem sobre as nossas vidas quando nós passamos um período com o Espírito do Senhor, quando andamos com Deus, quando nos quebrantamos diante do Senhor, quando somos tentados, mas pela palavra resistimos, quando somos orientados, sugestionados pelo inimigo, a subirmos nos pináculos da vida, a convertermos pedras em pães, mas nos mantemos fiéis à palavra. Nesse momento de aprovação é que vem a autoridade espiritual. A autoridade não vem por tempo de igreja, por tempo de sinagoga, que seja isso o contexto. A autoridade não vem porque nós estamos bem atrelados aos grupos, inseridos aos ministérios. A autoridade não vem porque falamos igual crente, andamos como crente, vestimos-nos como crentes. A autoridade vem através de uma vida com Deus. Se burlamos isso, se subtraímos isso, podemos ter o que falar, mas esse o que falar não está banhado com a autoridade vinda do Senhor. Não adianta enfileirarmos aqui oportunidades e pessoas quererem ensinar a construir a roda mais uma vez. É igual um solteiro querer orientar casado, vai dar certo? Não dá, meu irmão. Porque tem coisas que só quando você vive. Está entendendo isso? É igual uma pessoa. Eu, como seminarista, sempre tive muito cuidado. E olha que pela misericórdia do Senhor, já passei por tantos lugares para pregação. Meu Deus, já preguei em tantos lugares, mas tantos lugares. Mas uma coisa que eu aprendi nessa vida: pregação, só quem doutrina a igreja é o pastor, o anjo da igreja. Porque ele tem algo especial, Deus colocou. Não gosta, fala com Deus, é simples assim. Quando pregar, prega. Qual o convite? Prega o evangelho. Não entra em modismo, não entra tentar ensinar os outros a fazer. Prega a palavra. Por quê? Porque existem níveis espirituais. E quem ainda não começou a caminhar no caminho, fica difícil querer ensinar quem já está há alguns anos caminhando. Por isso que aqui na igreja nós dizemos aquele jargão: honramos a unção do novo, mas respeitamos a experiência do ancião.
cada qual no seu quadrado, nem mais nem menos. Os novinhos querem trilhar um caminho maravilhoso, continuem queimando na unção, mas ouça as experiências dos anciãos. E os anciãos, olhe para os novinhos e lembre-se que o Senhor dará sonho aos velhos. Não existe aposentado no reino de Deus. Até no céu você vai trabalhar. Então veja bem, a autoridade não é dada por leitura de livrinho. A autoridade é dada com vida com Deus. E se não tem vida com Deus, falta algo. Eu tenho a certeza que vários escribas já leram essa passagem que Jesus estava lendo. Vários sacerdotes ministraram em sábados anteriores, assim como Jesus ministrou naquele dia. Mas quando Jesus começou a falar, todos percebiam que aquele homem não falava apenas palavras vazias, mas as palavras que ele estava ali liberando eram palavras banhadas com autoridade. Autoridade! Vira para o teu irmão e diga: autoridade! É algo que se adquire andando com Deus. Para de querer pegar atalhos. Para de querer tomar a pílula mágica. Vai ter as tuas experiências com Deus. E na hora certa Deus vai levantar com autoridade. Sendo que aqui nós percebemos algo extraordinário. Essa autoridade vinha pelo Senhor, por uma vida de dedicação ao Senhor, por uma vida debruçada à vontade do Senhor. Mas há de convir que aqui nós podemos atestar ou percebermos 3 verdades que nos nortearão nessa noite. Eu estou convencido. Olha, eu tenho falado muito aqui, né? Quem tem vindo, vai na sua casa, pega essa notificação de despejo, chega lá na porta da sua casa e diz assim: Senhor capitão, eu não sabia, mas agora eu tive com meu irmão mais velho, ele já me deu autoridade, eu te dei legalidade, mas agora, Senhor capitão, eu estou aqui, munido com a notificação de despejo, estou te dizendo: sai da minha casa hoje, agora, e não volte mais. Quantas ministrações aqui, mas só Deus sabe as pancadas na minha família que nós temos tomado. Só Deus sabe as cicatrizes que temos vivido. Só Deus sabe o nível de batalhas espirituais que entramos. Cada palavra liberada, o mundo espiritual vai se movendo. Quem acredita nisso? Deus nos coloca com autoridade, porque já tivemos experiência com Ele, e às vezes palavras são liberadas, e vidas são libertas, são reorientadas, reorganizadas. Você acha que o demônio que estava querendo destruir aquela vida não vai vir querendo destruir a nossa vida? E aí começa um bocado de situações a acontecer, explodirem. Mas cada um tem uma unção. Como diz Hernandes Dias Lopes, eu gosto, esses meninos gostam também. O que é unção? Uns são, outros não são. Ponto. Não gostou? Quantas lutas, veja bem, verdade 1, a autoridade sobre os espíritos malignos é atestado por uma vida de experiências com Deus. Você nunca viverá o que Deus tem para você se você não sair da zona de conforto.
Até quando você vai ver o endemoniado da sinagoga dentro da sua casa e você achar que é bonitinho? Dentro do seu trabalho, atacando a sua vida. Eu não acredito que cristão fica endemoniado. Cristão não fica endemoniado. Mas ele pode ficar muito oprimido, ele pode. Por que não fica endemoniado? Porque o demônio tira a consciência. E se o espírito está ali, teria que arrancar o espírito do Senhor, então não vai ficar endemoniado. Agora, ele fica oprimido, ele fica. E quantas pessoas estão movidas por opressões malignas? E que não se ligam que são ações malignas. O inimigo lança a pauta do dia dizendo assim: hoje você vai fazer isso, especificamente isso, e a pessoa sabe exatamente que aquilo não vem de Deus, mas não tem força. Por que não tem força? Porque está num nível de opressão tão grande que até a força está sendo retirada. Mas é um momento que a pessoa precisa se levantar e entender: eu sei quem tenho crido. Por isso, meu irmão e minha irmã, para termos autoridade sobre os espíritos malignos, nós precisamos ter uma vida com experiências com Deus. Pode ser que Deus esteja te colocando justamente em determinado momento da sua vida para você acordar e se levantar na unção do Senhor. Ou você acha que Deus tem prazer em te ver ali aprisionado por pensamentos, sentimentos? Estava a conversar com uma pessoa, a pessoa vai saber exatamente o que eu estou dizendo, porque até falei, devo pregar sobre isso. Quantas pessoas estão tendo experiências profundas, de sentirem nas suas próprias casas espíritos que não agradam ao Senhor, e ficam com medo, quando na verdade deveriam se levantar com autoridade e falar: capetão, sai da minha casa. E leva todos os capetinhas, e na sua bolsa leva confusão, desrespeito, leva aí a lascívia, a concupiscência, os pensamentos maus, a mentira, os palavrões, leva o esfriamento espiritual que também tentou botar na minha vida. Leva, Senhor, o Senhor capitão, leva a religiosidade também, que me freou de viver coisas extraordinárias com Deus, pelo racionalismo desenfreado. Dois, autoridade sobre os espíritos malignos é atestado por uma vida na verdade. Meu irmão, se tem mentira, Deus não está no negócio. Se tem mentira, Deus não está no negócio. Jesus falava como quem tem autoridade, porque Jesus andava na verdade, porque Ele era a própria verdade. Jesus não criava historinhas de carochinhas para tentar despertar o emocionalismo de ninguém. Jesus não estava movido por discursos que estavam ali desassociados de uma vida em verdade. Na verdade, aquilo que ele falava era verdade, porque ele vivia tudo aquilo. Estamos no tempo em que precisamos nos levantar para vivermos uma vida na verdade. Olharmos na nossa casa e falarmos aqui: o que aqui está me prendendo na mentira? Olhar no espelho e falar: ei bonitão, ei bonitona, o que está nos prendendo na mentira? De olhar para a nossa realidade espiritual e falar: e aí, o que está
nos prendendo na mentira. Deus quer que andemos na verdade. Os espíritos ou o espírito maligno não saía desse rapaz, pode ser porque quem estava ministrando falava o que não vivia, mas quando aquele rapaz ouviu o que Jesus estava falando, a mentira que estava no coração dele aflorou em uma possessão terrível, ao ponto do inimigo tomá-lo completamente vociferando, dizendo: Jesus de Nazaré, vieste fazer o que aqui? Quantas pessoas, quando são confrontadas com a verdade, vociferam: mas não é bem desse jeito, não é bem dessa maneira. Ô capeta. Vociferavam por quê? Porque queriam ali impor: eu sei quem tu és. Jesus dizia, talvez Jesus olhou para os demônios espiritualmente e falava: mas eu também sei quem eu sou, você não precisa falar nada, seu mentiroso. Meu Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Quem sabe quem é, não precisa de ninguém dizer quem ele é. Porque quando as pessoas começam a falar muito, pode ser que o nosso coração seja movido por um orgulho, e orgulho é uma porta do capeta para as nossas vidas. Quem anda na verdade, quando chega em um ambiente de mentira, a mentira fica odiosa. Eu tenho que encontrar alguma coisa. Tu és o Cristo, cala a tua boca. Quem tu acha que é? Virou agora beata. Fala: eu sou de Jesus. Cala a boca e sai. Capeta. Miserável, sem teto. Uma vida que anda na verdade é tão poderosa que quem está vivendo na mentira, aquilo grita. Está andando na verdade, a verdade está em você. Quando você bate na mentira, a mentira faz assim, e tenta impor a agenda que deseja. Mas aí vem Jesus e fala: cala a boca, você não impõe mais nenhuma agenda. Olha como o inimigo é terrível. Tu és o Cristo. Até com Cristo ele quis politizar o negócio, tipo assim: já estou te dando uma moral. Segundo, vieste para nos destruir de humilde. Estou aqui tranquilo, poxa. Terceiro, arroga para si um conhecimento máximo. Eu conheço a ti, hein? Sei quem tu és. Eu sei, hein? Eu sei quem tu és. Gente boa. Tem nada contra o Senhor não, hein? Jesus de Nazaré. Tem nada contra ti não, mas deixa a gente quietinho aqui na nossa. Vamos dialogar. Vamos politizar. Aí Jesus olha para ele. E olha, às vezes eu fico vendo Jesus e eu falo: Jesus, eu tenho que aprender muito contigo, porque em um tempo em que todo mundo se fere para tudo, Jesus olha para o capetão e fala assim: cala a tua boca e sai. Você hoje em dia tem que estar muito certo que a pessoa está endemoniada, porque se mandar calar a boca, meu irmão, vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão. Às vezes é mais fácil você ficar ouvindo a mentira e falar assim: e tá bom,
Mas chega um nível que o Senhor diz assim: ou você anda na verdade ou você anda na mentira, não existe meio termo. No Evangelho assim sim, não, não. Se você vê o que é errado e não repreende, o sangue daquele vai cair sobre as tuas mãos. É o atalaia. Aí você, sem querer, fala assim: tá bom, mas tá errado. Quer ver o nível destruidor para muitas igrejas? É você usar a autoridade que Deus deu, olhar no olho da pessoa e falar assim: você falou tudo o que tinha que falar, mas continua errado. Na maioria das vezes você compra uma briga. Mas o ponto que é: quem te chamou? Vira para quem está ao teu lado e fala assim: quem te chamou? Foi o pastor, foi o político ou foi o Senhor Jesus? Se for Jesus, te prepara, meu irmão. Te preparas. Meu Deus, aleluia. Quanto tempo esse rapaz estava lá nessa sinagoga, cheio de lábias, né? O capeta que estava na vida dele era o capeta da lábia, cheio do somebody love. Vamos tentar dar um jeitinho, Jesus, chega mais, pá. E Jesus é firme. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Porque quando o Senhor entra, o inimigo tenta gritar para dizer assim: não entra nessa guerra, mas o Senhor Jesus está nos ensinando, dizendo: tem guerra que você precisa entrar. Se o inimigo gritou, você só vai dizer: cala a tua boca, porque ele tem grito, mas você tem autoridade. Gritar, todo mundo pode gritar, mas autoridade só para quem anda com Deus. Cala a tua boca e sai. Três, a autoridade sobre os espíritos malignos é atestada por uma vida dedicada em cumprir a vontade de Deus. Eu não estou querendo cumprir percepção de A, cumprir percepção de B, cumprir percepção de C. A minha vida é para cumprir a vontade de Deus. E quando nós entendemos que é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Se Deus pedir, eu falo isso com temor e com tremor, mas é uma força de expressão só para exemplificar aqui a mensagem. Se Deus pediu Isaac, quero crer que nós teremos a mesma coragem e disposição que Abraão teve em entregar o Isaac, ainda que o Senhor providencie depois um cordeiro para ser sacrificado. Quero crer de coração. Se o Senhor disser para nós: não derrame nenhuma das lágrimas sobre a sua esposa, a partir de Ezequiel capítulo 23, porque eu o levarei. Nós seguraremos as nossas emoções e não choraremos pela menina dos nossos olhos, porque aquela morte, a morte da esposa, é um sinal profético para o povo. Quero crer que quando o Senhor dizer: olha, Jeremias, anda amarrado, nós iremos andar amarrados, porque nós estamos pouco ligando, porque vão dizer, nós entendemos que somos um sinal profético para essa realidade, e nós vamos andar com Deus, porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Quando Deus falar assim: para você ter na sua casa uma restauração, joga fora tudo que não presta, limpa a casa toda, você vai lá e vai jogar fora, você vai limpar, você vai ungir os umbrais da sua casa, você vai colocar, aleluia, obrigado Espírito Santo. Um dia ouvindo o pastor Bicho J.B. Carvalho, ele disse o seguinte: quando nós saímos do nosso apartamento, nós estávamos vivendo um tempo muito pesado, aí eu escrevia na parede: Deus está fazendo, eu botava no vidro do banheiro:
com o dedo assim, Deus, eu botei no vidro do banheiro, Deus está fazendo. Então, quando a pessoa tomava banho quente, saía aquela fumaça, quando ela olhava lá no vidro que estava escrito o quê? Deus está fazendo. Um dia Deus deu graça, eles mudaram, venderam apartamento, por acaso a pessoa que comprou era conhecida deles, e um dia ligou para a esposa dele, totalmente atemorizada, dizendo, ei moça, eu estava tomando banho, apareceu na porta, no espelho aqui do banheiro, assim, ó, do nada, Deus está fazendo. E o que é isso? A mulher falou, bom, o que você leu? Deus está fazendo. Não entendeu? Não. Não entendeu? Não. O que você leu? Deus está fazendo. Então, a explicação é essa. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ande com Deus. Vociferou, ande com Deus. Estabeleceu propósito, ande com Deus. Mergulhe nele. Entregue o que precisa entregar. Cumpra a vontade de Deus. Deus está fazendo. Agora concluo. Jesus chegou e numa sinagoga, e o homem ficou possesso, mas depois de possesso, aquele homem, olha que coisa maravilhosa. Por que as pessoas ficam possessas? Porque elas estão perto de serem libertas. Aí o inimigo pega mais pesado. Por que algumas coisas apertam nossa vida? É porque está perto de terminar. Aí ele grita, sou o capitão, estou aqui há tanto tempo. Os mais ousados iam dizer assim, o espírito de religiosidade estava ali. Ó. Ele não tinha medo da sinagoga, mas quando ele viu alguém com autoridade, ele falou, agora deu problema. Agora deu problema. Quantas pessoas estão andando esvaziadas de autoridade, porque deixaram que coisas entrassem em seus respectivos corações e mentes, e eles literalmente estão andando sem autoridade nenhuma. O inimigo brinca, faz o que quer. Olha, o Espírito do Senhor ministra no meu coração, tanto aqui os que estão acompanhando, quem vai ouvir essa mensagem depois. Quantas pessoas estão andando e sabem que até pensamentos não são de Deus, e falam assim, não, isso não é de Deus, mas acaba fazendo aquilo ali, porque estão em nível tão profundo de dependência e de escravidão espiritual, que mesmo conhecendo a verdade, optam pela mentira. Tem quantas pessoas que estão com suas mentes totalmente escravizadas, seus corações totalmente escravizados, seus olhos não conseguem ver nada além daquilo que o inimigo quer que eles enxerguem. Eles estão cegos espiritualmente falando. Aí vem o Senhor e fala, e o Senhor ensinava, meu Deus, quando há uma exposição da palavra em verdade, a autoridade que é um sinal de uma vida com Deus, é como se fosse literalmente uma nuvem que vai tomando todo o ambiente, e tudo aquilo que antes era mentira começa a ser confrontado, e existem gritos, existem reações, mas o Espírito do Senhor continua pairando, 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 e onde se via corações pesados, uma leveza começa a entrar na alma, a mente começa a ser liberta, e literalmente sentimentos ruins saem, perdem efeito, e naquele momento nós percebemos claramente o que a palavra diz, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Faz mais uma vez aqui nessa noite, Senhor. Traga libertação, Senhor, sobre os que estão oprimidos, aos que estão possessos por espíritos malignos, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré, sejam libertos agora. Conceda-nos como igreja mais autoridade, mais autoridade, mais autoridade. A autoridade vem pela meu Deus, vem pela intimidade. Dá-nos mais autoridade, Senhor. Não queremos ser contadores de histórias. Não queremos ser filósofos vazios. Não queremos ser teólogos do racional. O que nós queremos é ser servos, boca de Deus aqui na terra. Queremos falar daquilo que ouvimos, meu Deus. Queremos falar daquilo que ouvimos do Senhor. Ainda que os livros nos ajudem, mas queremos pregar aquilo que ouvimos depois de um tempo a sós contigo. Chegará um tempo, Senhor, em que Jardim Meriti pegará tanto fogo do Espírito Santo, que pessoas lá fora, ao passarem na frente desta casa, sentirão o impacto da glória do Senhor. Assim como profetizado, Senhor, no dia 5 de agosto, naquela casa de oração, naquele encontro de profetas, as pessoas se sentirão atraídas a entrar por essas portas. É uma unção de atração que vai lá, e não precisaremos falar. A unção vai nas casas, nas ruas, nas vielas, e essa unção atrairá pessoas da nossa direita, da nossa esquerda, da nossa frente, das nossas costas. Sim, Senhor, há de se levantar um tempo em que os vizinhos baterão em nossas respectivas casas e dirão: ore pela minha casa, ore pela minha família, e pessoas movidas pelo Espírito do Senhor vão falar: eu vou orar por você agora. E com aquilo que você receber, você vai para a sua casa, e o Cristo irá restaurar a sua casa no nome de Jesus. Sim, Senhor, faz mais uma vez, aviva os corações, transforma os pensamentos, realinha-nos à tua vontade. Que todo espírito de religiosidade desenfreada bata em retirada, todo espírito de denominacional sem sentido perca efeito, que todo espírito, Senhor, de mentira, de pensamentos tão ruins, sejam repreendidos agora no nome de Jesus. Que pessoas oprimidas agora recebam o alívio do céu, o alívio do céu, o alívio do céu, o alívio do céu, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ideias contrárias agora saiam no nome de Jesus. Sentimentos, ei, meu irmão, teu coração é do Senhor. Sentimentos que não louvam o Senhor agora saiam. A única coisa que preenche o teu coração é o Espírito do Senhor. Toda seta de Satanás agora seja repreendida, no nome de Jesus. A tua casa é de Deus, o teu lar é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Se você entende ousadamente, comece a orar no seu lugar sobre a sua vida, dizendo: Senhor, esse negócio aqui, no nome de Jesus, arranca da minha vida, tira isso dos meus lábios,
Coloca, Senhor, o anjo para guardar as palavras. Tem falado o que não deve, tem pensado o que não deve, tem feito o que não deve, mas eu preciso andar contigo. A autoridade espiritual é para todos nós, porque foi dada à igreja do Senhor. Se você é igreja, se você é discípulo, diga: Senhor, restaure essa autoridade que um dia o Senhor me deu, e por questões tão bobas deixei de lado, e talvez por uma situação ou outra, permiti que o inimigo ditasse os meus passos, mas a partir de hoje, no nome de Jesus, quem dita os meus passos é o Senhor. É o Senhor, quem faz a minha agenda é o Senhor. É o Senhor. Eu quero ter prazer de apresentar os meus amigos a Ti. Se eu não posso apresentar a Ti porque não são os meus amigos. Seja, Senhor, conosco mais uma vez. Seja conosco mais uma vez, Senhor. Espírito do Senhor, venha sobre nós. Nós ainda não estamos cheios o suficiente. Precisamos de muito mais da presença e da porção do Teu Espírito. Espírito do Senhor, venha sobre nós mais uma vez, restaurando os dons, despertando o fruto do Espírito. Espírito do Senhor, venha sobre nós, trazendo discernimento. Venha sobre nós, capacitando-nos a cumprirmos a Tua vontade. Espírito do Senhor, enche-nos até não ter mais nada, nem um espacinho. Encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Mais e mais. Espírito do Senhor, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos o Senhor falar conosco. Espírito do Senhor, aos lixos na nossa alma que não temos força para jogarmos fora, jogue por todos nós, Senhor. Faz isso. No nome de Jesus. E nesse nome, Senhor, que nós oramos, e nesse nome que profetizamos, é nesse nome que declaramos que o melhor de Deus ainda está por vir. Que nada esteja faltando na sua vida, nada esteja quebrado. Que sobre a sua casa não valha nenhum tipo de encantamento. Que sobre a sua vida você seja cercado pelos anjos do Senhor. Em todo caminho, em todo local, que entrando ou saindo, Deus está contigo. Que a sua saúde esteja plena, que as suas finanças estejam em abundância, que toda mentira seja repreendida e que você viva na verdade, pela verdade. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todos sempre. Os que acreditam digam